Cristo dos Anjos que a gente começa o Aprovado de hoje para falar sobre turismo étnico. Se você não sabe ainda o que é, veja nessa reportagem com Billy Arquimino. O turismo étnico no estado da Bahia tem duas visões, dois pontos. Primeiro, tratando-se da cidade ou do estado, em termos de população, a comunidade ela tem que realizar ações afirmativas para que se transformem em políticas públicas para a melhoria do povo afro-baiano e brasileiro. Precisamos entender o turismo melhor. E entendendo melhor, a gente entende a questão de toda a potencialidade que o Estado oferece. No nosso caso, nós somos um povo afro-brasileiro, descendente de africanos, que consigo trouxeram assim, um grande potencial cultural e que precisa ser explorado e que está implícito, primeiramente no povo, que é o melhor que nós temos, é quem segura também muito o turista quando vem aqui, mas nós temos uma gastronomia, uma cozinha excelente, nós temos a arte, nós temos a cultura, nós temos o papel importante dos blocos afro, tudo isso tem uma riqueza muito grande para todo turista que nos visita e a gente precisa trabalhar, organizar. Essa que é a parte mais importante em termos de turismo. Esse segmento começou há 3 anos. Então, a primeira coisa, a obrigação, digamos assim, de quando a gente começa a desenvolver o turismo numa cidade, numa região, é a gente preparar o destino. Preparar o destino significa também você qualificar, você gerar emprego para você diminuir o número de desempregados e melhorar a condição do povo daquela região, daquele estado. Então a gente precisa ter esse turismo organizado. E para organizá-lo, a gente precisa de estar trabalhando todas essas questões e, sobretudo, temos também guias profissionais, então nós precisamos ter hotéis qualificados, a cidade arrumada, porque é muito importante que não apenas, digamos, você tenha um guia, um profissional de turismo, ele falando inglês, ou falando espanhol, ou falando alemão. Mas é preciso também que o sistema de transporte funcione, né? Você precisa ter uma cidade sinalizada, então você precisa preparar o povo, você precisa capacitar, precisa qualificar, você precisa elaborar ou ter roteiros turísticos elaborados para que você possa vender e aí você começa a explorar esse potencial existente na nossa cidade, no nosso estado. Temos a religião africana, que é uma coisa assim, muito interessante, que é uma coisa que você não pode vender como turisticamente, todavia está espalhada no mundo inteiro por causa da herança cultural que nós temos, né? Então está implícita também no povo, mas a gastronomia é uma coisa assim fantástica. Eu viajo muito, como muita comida africana em todo o lugar do mundo, mas a Bahia tem a sua peculiaridade completamente diferente. Entende os pratos deliciosos que a gente pode ficar sem muita coisa, mas sem a comida não. Senha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Digamos, chegou um turista hoje aqui em Salvador, só tem um dia para a visitação, então obviamente que todo turista quer conhecer o Pelourinho, né, que é falado no mundo inteiro. Mas a gente não pode deixar de levá-lo na igreja de São Lázaro, por exemplo. E se for segunda-feira, então, é muito importante que ele chegue lá, que ele conheça. Então ele visita o bairro e consegue também aprender um pouco da nossa cultura. Tenha a liberdade, conhecer o Curuzu, conhecer a Lagoa do Abaeté. Esses locais são locais, digamos assim, imperdíveis, que não pode ser deixado de conhecer do turista visitar. Quem é que sobe a ladeira do Curuzu? E a coisa mais linda de se ver é o Ileaie. Fora Salvador, nós temos o Recôncavo, nós temos Nazaré das Farinhas, que é muito interessante para que eles conheçam o que acontece com a Feira dos Caxixis todo ano. Temos o Baixo Sul, com Valença, com Maraú, que é excelente. Todo turista adora o mar, então a gente não pode deixar isso de lado. E por aí vai. Então, os roteiros turísticos
é o que não falta para que eles possam se deliciar com toda essa potencialidade que nós temos no nosso estado. Nós temos um destino muito importante no nosso estado, que é a cachoeira. Eu costumo dizer, todas as vezes que eu estou falando sobre a Bahia, sobre a nossa cultura, que o afro-americano, por exemplo, eles saíram para a África e encontraram na Bahia o que eles foram buscar lá. Então, a festa da Boa Morte é um grande referencial. Quando eles chegam aqui na Bahia, que vai até a cachoeira, eles se sentem que eles estão em casa, que eles conseguiram a sua cultura de volta. Então, essa é a razão do turismo étnico ter essa festa como uma fonte inspiradora. Acho que a gente precisa trazer cada vez mais turistas, porque a cidade precisa sobreviver disso e é um grande divisa que traz quando a gente traz o turista para cá. Agora, a gente precisa cada vez mais organizar melhor a cidade, porque cada vez mais que a gente tem essa preocupação, a gente permite mais turistas voltando para o nosso estado. Eu quero hoje, que gostaria, como digamos assim, uma pessoa que é cidadão da cidade de Salvador, um baiano, é que a Bahia, já que nós temos a sua população acima de 80% dela negra, que cada vez mais entenda e cada vez mais procure se educar, aprender do que significa esse turismo étnico e que também faça separação que turismo étnico não é só candomblé. Turismo étnico é toda essa potencialidade cultural que nós temos, que precisamos desenvolver e sobreviver dela. A partir dessa compreensão, a gente vai, com certeza, diminuir o número de desempregados no nosso estado. O próprio estado vai entender melhor, vai proporcionar também mais empregos para a população e a gente vai ter, com certeza, a cidade sobrevivendo dela. Então, precisamos mesmo trazer o turista para cá, porque lá fora, quando se fala Bahia, é como se, digamos assim, colocasse uma dádiva, um presente para as pessoas. Mas ainda é muito pouco nossa ação. Obrigado, Bahia, por estar começando a entender que turismo na Bahia tem que ser turismo étnico afro. Moça preta do Curuzu, beleza pura, federação, beleza pura, boca do Rio, beleza pura. Valeu, Billy, é isso aí.